Rocha Monteiro, quarta-feira, Alexandre de Moraes se reuniu com o Rodrigo Maia e com o Rodrigo Garcia, vice-governador aqui do estado de São Paulo, num restaurante aqui do Jardins, que é uma área nobre da nobre do estado de São Paulo, né? Só quem pisa naquela região. E eles ficaram lá por um bom tempo e, estranhamente, à noite, horas após a reunião, o TSE apresentou uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, na qual foi acatada, que foi a respeito do vazamento do inquérito sigiloso do TSE lá de 2018. Isso foi combinado? Essa reunião poderia ter acontecido se nós estivéssemos numa democracia, com segurança jurídica? Eu tive a oportunidade de falar sobre isso numa entrevista que eu dei recentemente, onde eu dizia que o juiz tem que ser neutro em todos os aspectos, né? Em todos os processos, em todos os casos nos quais ele atua ou possa vir a atuar. Mas que uma das facetas mais importantes dessa neutralidade do juiz é a neutralidade política. Tá? Quando o sujeito assume a função de juiz, né, de membro do poder judiciário, né, em qualquer instância, que dirá na instância mais alta, no tribunal mais alto, na Suprema Corte de um país. Né, é preciso, né, que ele aparente, né, não só... É preciso que ele aparente, tá? Como a mulher de César, não basta ser honesta, né? Tem que parecer honesta. Né? Então, ele tem que demonstrar a mais absoluta neutralidade do ponto de vista político. Por quê? Porque não é incomum, né, que você tenha órgãos do Estado, né, órgãos do governo, isso na justiça criminal é o nosso dia a dia. Né? Você tem um conflito de interesses entre órgãos do Estado, de um lado, né? Polícia, por exemplo. Né? A polícia na investigação e o investigado. Numa ponta está o interesse da polícia na investigação. Na outra ponta está o direito do investigado ao sigilo telefônico, que a polícia quer quebrar. A inviolabilidade do domicílio, que a polícia quer quebrar. Tá? A liberdade, que a polícia quer quebrar, com pedido de prisão. E é o juiz que vai mediar, né, esse conflito, vai julgar esse conflito de interesses e dizer, olha, nesse caso a polícia tem razão, eu vou autorizar a prisão. Nesse aqui não tem, eu não vou autorizar. Nesse caso, a polícia tem razão, eu vou autorizar a busca domiciliar. Nesse não tem, etc. Então, outro exemplo, que não é com a polícia, mas que deixa as coisas ainda mais claras, porque é um outro órgão exercendo função tipicamente policial. Função de investigação. Comissão Parlamentar de Inquérito. Todo mundo está percebendo o número de ilegalidades praticadas pela CPI da Covid. É quebra de sigilo de sites, né? Enfim, de órgãos da mídia. Né? Quebra de sigilo só se justifica quando há crime. De que crime essas pessoas estão sendo acusadas? De que crime esses sites, esses canais, essas empresas de comunicação estão sendo acusados? Você não define crime nenhum e já parte para a quebra do sigilo. Isso é ilegal. Nessa hora, a pessoa que está tendo o seu direito prejudicado, ela precisa acreditar na neutralidade política do Supremo, porque ela tem que ir ao Supremo, ela precisa ir ao Supremo para pedir ao Supremo que revogue essa quebra de sigilo decretada pelo senador fulano de tal. Pelo senador Renan Calheiros, esse campeão da moralidade na política brasileira. Agora, se você verifica que é um alinhamento político entre ministros da Corte Suprema, alguns deles, e figuras do mundo da política, que fazem oposição ao atual presidente da República, se fosse um alinhamento com políticos que são da situação, seria prejudicial do mesmo jeito, Ministro do Supremo é juiz, então ele não pode ter encontros, conversas,
Não pode, pelo amor de Deus, fazer lobby no Congresso Nacional. Vocês já viram um ministro da Suprema Corte indo à Câmara dos Representantes ou ao Senado americano para fazer lobby a favor ou contra a aprovação de um projeto? Isso não existe, né? Se você quer fazer isso, peça a exoneração do seu cargo de juiz e concorra a uma eleição, né? Seja eleito e aí vai fazer política. Então não pode ter isso, né? O judiciário tem que preservar a sua neutralidade sempre, mas quando se trata de política partidária, de fazer oposição ao presidente, né? De ser a base de apoio do presidente, não pode ter nada disso. Juiz não pode fazer essas coisas, né? Porque aí vai o sujeito lá e diz, olha só, eles quebraram meu sigilo, a minha empresa faz documentário, faz... Eu não tenho... Qual é o crime para quebrar o sigilo bancário da minha empresa? Vocês vão indeferir isso, vão revogar esse negócio, essa má arbitrariedade, né? Aí o ministro vai dizer, não vamos revogar, não. Né? Vai fazer um discurso bonito, escrever 30 páginas, né? Quanto mais injustificável a decisão, maior o número de páginas. Por quê? Porque ele sabe que essa CPI tem um objetivo claro de desgastar o presidente da República, do qual ele não gosta, ele já fez discurso criticando, o colega dele de tribunal já disse que o governo do presidente parece o nazismo, a colega dele, a ministra, já falou no desgoverno Bolsonaro, né? Todo mundo virou comentarista político. Não fazem questão de esconder a sua posição política. O ministro do Supremo com um perfil em rede social, né? Fazendo comentários sobre política. Então, como é que vai ser, né? O que o cidadão vai pensar? Poxa vida, isso que a CPI está fazendo comigo é uma arbitrariedade. Mas como é para prejudicar o presidente da República e os ministros do Supremo não gostam dele, fazem oposição a ele, eles vão permitir, a CPI vai saber que tem a chancela do Supremo para quebrar ilegalmente quantos sigilos ela quiser quebrar, né? É péssimo que isso aconteça no direito de um país. Mota, gostaria de comentar?